Em estado grave, que é o Remdesivir. O infectologista André Calil, que liderou os estudos sobre o uso desse remédio em pacientes com Covid-19 na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, está aqui. E eu queria saber do senhor o seguinte, doutor André. Cientistas brasileiros detectaram pela primeira vez a infecção simultânea por duas variantes do coronavírus em 2 pacientes de Covid-19 e uma nova variante do coronavírus. A gente quer entender que situação é essa, que isso é uma novidade, o que isso significa nesse momento? Obrigado pelo convite. A questão das variantes, a gente também tem descoberto muitas variantes aqui nos Estados Unidos. Existe uma variação normal todos esses vírus. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha, esses vírus estão replicando constantemente. Existem muitas variantes. A maior parte dessas variantes jamais vai se tornar dominante, então a gente tem que ter muito cuidado com essa análise, porque na verdade não é só uma questão de haver uma variação, uma mutação, é a questão dessa variação, dessa mutação conseguir, do ponto de vista de evolução viral, conseguir ficar dominante e aí conseguir aumentar a disseminação de toda a população viral. Então, a questão de se descobrir variantes é muito comum e obviamente isso é uma coisa que a gente tem que estar monitorando, como estamos monitorando aqui, como estamos monitorando aí. O outro fator é descobrir qual é a disseminação dessas variantes, desses mutantes dentro da sociedade. Esse é o segundo ponto muito importante, que no momento que tu descobre no laboratório, não significa que essas variantes estão disseminadas em todos os lugares. Então, em geral, esses estudos são pequenos, 10, 15, 20, 30 pessoas, em função da estrutura genômica, tem uma dificuldade de ser estudada. Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso e tem que ficar monitorando o tempo inteiro. O mais importante nesse momento é a gente entender que, independente das variações do vírus, as medidas preventivas não vão mudar. Né? Por quê? Porque as medidas preventivas, o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração, higienizar as mãos, vai funcionar para qualquer variante. Não há nenhum tipo de variante que não vá sucumbir as medidas de prevenção, e assim nós vamos falar de vacinas e tratamentos, etc, etc. Então, na verdade, o mais importante nesse momento é tentar evitar que esse vírus se dissemine. Por quê? Porque quanto mais o vírus se dissemina, mais o vírus se replica, maior a probabilidade de terem mutações. Quanto mais mutações, mais difícil fica o controle da epidemia e da pandemia. Então, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, é uma bola de neve. Se a gente não conseguir parar a replicação, as variantes vão continuar surgindo. O motivo pelo qual está se vendo mais variantes é porque o vírus está tendo a liberdade de se replicar e se disseminar. Então, exatamente esse é o momento que a gente tem que, vamos dizer assim, parar esse ciclo de replicação, porque, na verdade, se continuar, as variantes vão continuar surgindo. E é isso que é assustador aqui no Brasil. O doutor Fernando Spilk, que é virologista, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, porque a última média que a gente tem calculada de mortes por dia, que foi a de ontem, é 71.419. É muita gente sendo contaminada por dia. Se a gente for olhar isso em progressão geométrica, se cada um desses 71 mil infectar mais 2, a gente tem a possibilidade de muito mais gente contaminada. Qual é a solução para além da vacina e das pessoas se manterem em casa, doutor Fernando? Porque assim, fica difícil da gente encontrar outra saída, não há outra saída. Boa noite, Cecília, boa noite aos colegas de bancada aqui. Na verdade, aí é que está, a solução também passa, por uma gestão coordenada, que seja capaz de fazer com que esse esforço, por exemplo, de distanciamento, ele seja feito de maneira adequada, de maneira efetiva para o tempo necessário, que a volta do distanciamento também não seja feita de afogadilho, como nós já tivemos em alguns momentos, e complementando o que o professor André colocou, a questão de que com esse espaço todo que o vírus tem para se disseminar hoje, a gente tem essa situação, tanto confusa em que, mas é uma variante que causa um surto que causa uma variante. Na verdade, a gente está dando muita chance. É como se milhões de pessoas tivessem como sair à rua para andar de bicicleta. Algumas vão, infelizmente, cair um tombo aqui e ali, vão se machucar.
Agora, se a gente minimizasse isso, muito menos gente. É o que acontece com o vírus. A mutação, as mutações, a variação, se dá ao acaso. Se a gente minimizar as infecções, a gente consegue segurar, não é? Agora, infelizmente, passa muito, respondendo objetivamente a tua pergunta, como minimizar esse processo, como mitigar essa curva que não para de subir aí, exponencial, passa pela coordenação geral e pela aceitação também do público. Hoje nós tivemos diversas manifestações lamentáveis aí no Brasil inteiro, infelizmente, né? Eu acho que mesmo com esses números aterradores, uma boa parte da população ainda não entendeu a gravidade do momento que passamos. Então, a gente precisaria de uma aderência ao distanciamento social e de uma aceleração, sim, da vacinação. Então, esses são os caminhos. Infelizmente, o caminho da negação não vai nos ajudar. Medronho, e o triste é a gente ouvir das pessoas que tentam diminuir essa pandemia de que, mas isso não significa nem 1% da população, é mais fácil você ganhar na loteria do que você morrer de Covid. As pessoas não entendem o impacto, como bem frisou o Spilk. E aí fica mais difícil ainda você tentar convencer a população quando você diminui o caso de 278 mil mortes. Boa noite, Cecília. Boa noite, Fernando. Boa noite, Calil. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma. Tem aquele dito popular, né, que nossa mãe, nossos avós nos ensinaram. O exemplo vem de cima. Se uma pessoa, o mandatário da nação, provoca esse tipo de situação de aglomeração, fala que a economia não pode parar e que é mimimi e todas essas mensagens que são dadas, e ele exerce uma influência grande sobre grande parte da população, não por acaso é o nosso mandatário, isso dificulta enormemente, né? Em várias situações inviabiliza qualquer política de comunicação para que as pessoas entendam a importância delas estarem em casa e adotar as medidas que as autoridades estão dizendo. Hoje, nós temos uma vacina, né? A vacina de hoje é distanciamento físico, higienização das mãos e uso de máscaras. Esta é a medida para evitar a circulação viral. O Brasil tem um dos melhores programas nacional de imunização do mundo, só não tem a vacina, porque não conseguimos ter a competência de negociar com as farmacêuticas para ter essas vacinas, né? Por exemplo, em agosto foi nos oferecido 70 milhões de doses para a vacina. Nós teremos condições de receber essas doses em dezembro. Já em janeiro, fevereiro, início de fevereiro, já temos 35 milhões de pessoas imunizadas, porque são 2 doses, né? Então, todas eu diria até que talvez seja até uma política, né, totalmente diferente da política que o mundo todo adotou, que o mundo civilizado, o mundo que a gente conhece adotou, está fazendo toda essa situação. Nos piores cenários, previa-se 180 mil óbitos. Nós já estamos 270 e crescendo cada vez mais. Nós precisamos, neste momento, que as autoridades governamentais de qualquer nível, municipal, estadual e espero que também a federal, que unam-se para combater este mal que está causando tanta dor e sofrimento à nossa população. Embora seja uma doença democrática, né, ela está atingindo principalmente os mais vulneráveis. Essa pandemia tem rosto, ela é negra e pobre. Doutor André Calil, eu acho importantíssimo a gente entrar no assunto aqui, porque muita gente fala assim, mas eu vi um estudo, e um estudo diz que tal medicamento é bom, e tal estudo diz... Mas eu acho que é importante a gente frisar que há diversos tipos diferentes de estudo. Você tem os estudos experimentais, você tem os estudos que comprovam outro tipo de coisa, porque senão qualquer um pega qualquer estudo e acha que só aquele ali já é suficiente para embasar uma teoria qualquer. Então, para o leigo, fica ainda mais difícil entender. Mas não tem um estudo dizendo que tal coisa é boa? Não, Cecília, muito importante a tua pergunta. Infelizmente, o que está acontecendo é que existem muitas desinformações, especialmente nas redes sociais,
sobre estudos que são apresentados no YouTube, são publicados em revistas não científicas. É um absurdo a quantidade de... Tu não imaginas, Cecília, o que eu tenho recebido de absurdos científicos. Eu digo absurdos científicos porque assim, é uma coisa inacreditável a qualidade muito pobre de certos estudos sendo feitos em todos os lugares do mundo. Então, o que acontece? Esses estudos, eles não são só de qualidade muito ruim, mas eles podem causar danos irreparáveis. Eu vou te dar um exemplo bem claro hoje, Cecília, que hoje sabemos. Então, há um ano atrás, houve um estudo de uma dúzia de pessoas, literalmente muito pequeno na França, sobre o uso de hidroxicloroquina e azitromicina, um estudo muito pobre, um estudo sem nenhum tipo de realmente metodologia científica adequada. Esse estudo sozinho acabou levando milhares de pessoas no mundo a serem tratadas de uma maneira preventiva ou de uma maneira onde que já estão doentes com hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina. Então, só para te dar um exemplo. Hoje, se sabe exatamente que as pessoas que recebem hidroxicloroquina com azitromicina têm uma mortalidade aumentada em 30%. Hoje já se sabe isso. Então, eu te pergunto o seguinte, né, Cecília? Quantas pessoas já morreram em função de terem recebido esses tratamentos errados, inadequados e perigosos, porque não foram estudados em estudos científicos rigorosos, randomizados. No começo da pandemia, ninguém sabia, as pessoas começaram a administrar essas medicações. Hoje, já se tem vários estudos controlados, randomizados, bem feitos, mostrando que hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina não só não funcionam, não só não ajudam, mas na verdade acabam aumentando a mortalidade dos pacientes. Mas por que se sabe isso? Se se sabe porque na verdade teve que se fazer estudos rigorosos, randomizados, controlados, com placebo, para entender se essas medicações são seguras e são eficazes. Então, no momento que a gente começar a ver essas medicações que a gente chama de off-label, medicações serem administradas porque eu acho que funciona, porque funciona in vitro, porque alguém me falou, porque eu vi no YouTube, porque eu vi numa revista, o problema é que a gente não só não está ajudando as pessoas, mas a gente pode estar causando malefícios gravíssimos. Então, o que para mim está bem claro que a questão de estar hoje numa situação tão caótica como a gente está vendo, o que a gente tem que evitar, né, Cecília, é o uso de medicações que não são estudadas apropriadamente, não são aprovadas, porque essas medicações podem causar danos irreparáveis, inclusive aumentando a taxa de óbito, como a gente viu com a hidroxi, com a azitromicina. Então, muito importante que a gente siga a ciência rigorosa, senão a gente vai acabar causando mais problemas do que benefícios. Recebeu um estudo, procura verificar com alguém que você conheça, de confiança da ciência, para verificar se aquele estudo de fato é randomizado, teve grupo controles, teve grupo placebo, enfim, tem que ver isso. Dr. Fernando Spilk, como virologista, o quão grave é o Brasil hoje, um ano depois do início da pandemia, está no seu pico de contágio? Terrível, terrível. A situação ela hoje, para nós que vivenciamos o dia a dia de analisar os gráficos, de entender sobre a atividade do vírus, número de casos, número de óbitos. Por exemplo, eu estou falando com vocês do Rio Grande do Sul, a impressão que nós temos é que a elevação de casos é tão alta que a gente olha para trás, parece que nós não tínhamos tido outras ondas antes. Então, essa é a situação atual, é muito grave. E dentro daquilo que falávamos, né, eu particularmente estou envolvido aí com a questão da vigilância genômica, o que nós estamos vendo é esse processo que leva à diversificação do vírus. A gente tem uma imunização que é ainda muito parcial, um número pequeno de pessoas imunizadas, e o vírus se disseminando, muitas medidas que são tomadas mesmo dentro dos programas de restrição de movimentação coordenados por estados e municípios, eles não encontram, assim, digamos, não são medidas absolutamente suficientes para conter o vírus, como foi comentado agora há pouco pelo ex-ministro Taichi. A gente tem lá, às vezes, medidas que interromperiam, entre aspas, a disseminação do vírus no período da noite, mas não se preocupa muito com o que acontece dentro de determinadas esferas no mundo do trabalho. Então, a gente precisaria, sim, hoje, de medidas que efetivamente contivessem o vírus. Nós precisaríamos, gente, de um sacrifício momentâneo
bem coordenado, com o devido suporte financeiro e logístico para as empresas e as famílias, que permitisse que nós realmente baixássemos os números. Nós estamos... a questão dos hospitais, infelizmente, ela é momentânea e ela tende a perdurar, porque nós não vemos uma diminuição do número de casos, nem nos níveis regionais, nem nos níveis estaduais, e no nível federal a gente vê uma continuidade, isso aumentando. Precisamos monitorar mais, precisamos rastrear mais casos, como eu falei antes, de um período realmente de distanciamento social e de uma volta muito criteriosa. Nós estamos hoje, e aí temos epidemiologista aqui que pode comentar esse assunto, com o seguinte medo: com esta atividade do vírus, não é que nós estejamos aí em um repique que se transforma de uma segunda e terceira onda. A impressão que nós temos, olhando alguns números, nós que estamos também envolvidos no diagnóstico, é que nós temos o período que precede múltiplas ondas. Se nós não avançarmos rapidamente, nós teremos aí uma estabilização, passado este momento mais crítico, em níveis muito altos, que vão fazendo aí a reatividade, fazendo o vírus voltar à atividade. Se a gente não conseguir incrementar a vacinação com esse número de pessoas infectadas, o resultado não é bom. Então, nós realmente precisaríamos coordenação geral mais forte, entendimento da população e medidas que façam baixar esta atividade viral. Hoje o vírus tem enorme espaço e está sendo demonstrado pelo número de casos novos, com a consequência terrível do bloqueio do sistema de saúde.